do Campo do Coelho, localizado em Nova Friburgo, região serrana do estado do Rio de Janeiro. Até 1939, era denominado de Terras Frias, onde se cultivava batata inglesa, milho, abóbora e criavam-se mulas, comercializando os animais de carga com os tropeiros responsáveis pelo transporte de mercadorias. Por ser o ponto mais alto de Nova Friburgo, com 910 metros de altitude, os lavradores desta região ficaram à margem da economia cafeeira do Vale do Paraíba Fluminense, pois não se cultiva café em áreas acima de 600 metros do nível do mar, nas denominadas Terras Frias. Era a entrada de Nova Friburgo de quem subia a serra, e a imagem desta subida com as montanhas dos Três Picos ao fundo está retratada na litografia Caminho dos Órgãos do artista suíço Johann Jacob Steinmann. Foi por este caminho que chegaram os colonos suíços e alemães no início do século XIX. Estava localizada nas Terras Frias a Fazenda São Lourenço, uma das propriedades do primeiro barão de Nova Friburgo, e a Fazenda Córrego Danta, reservada ao rei Dom João VI na ocasião da fundação do município serrano. Foi para essa região que se dirigiu Antônio José Mendes, originário dos Açores, em Portugal. A família Mendes se tornou a mais rica e importante da localidade. Possuía a Fazenda Rio Grande, o mais antigo patrimônio histórico do município. A produção agrícola do distrito do Campo do Coelho se desenvolveu a partir da chegada de imigrantes japoneses. Anteriormente, a lavoura de tomate e de outros legumes era rasteira, com muita perda em razão do contato com o solo, que deixa os produtos mais vulneráveis às pragas. Os japoneses introduziram o uso de estacas, verticalizando a planta, e com isso ganharam em produtividade. Igualmente, adotavam o método de preparação de mudas em estufas, revolucionando o modo de plantio, imitado pelos agricultores locais. Dos 8 distritos de Nova Friburgo, 6 são agrícolas: Campo do Coelho, Lumiar, São Pedro da Serra, Amparo, Muri e Rio Grandina. Mas é Campo do Coelho que possui o maior número de agricultores familiares e responde pela maior parte da produção agrícola do município. Essa região, juntamente com Teresópolis e Sumidouro, é considerado o Triângulo das Verduras, abastecendo o mercado do Rio de Janeiro com hortaliças e legumes. Possui as localidades de Campo do Coelho, São Lourenço, Três Picos, Patrocínio, Salinas, Baixada de Salinas, Barracão dos Mendes, Floresta Mendes, Conquista, Centenário, Córrego Dantas, Rio Grande, Cardinó, Florândia, Santana, Rote, Três Cachoeiras, Pilões, Santa Cruz e Campestre. As propriedades rurais dessa região têm, em média, entre 2 a 4 hectares e produzem olerícolas como chuchu, berinjela, jiló, pimentão, abobrinha, tomate, brócolis e hortaliças como alface, salsinha e cebolinha. Campo do Coelho é o maior produtor de couve-flor do país. Em 1986, o cônsul da Bélgica, Victor Berhard, visitando o distrito do Campo do Coelho, ficou surpreso de não haver formação profissional adequada aos filhos dos produtores rurais da região, tomando então a iniciativa. O resultado de sua ação foi a instituição, em 17 de julho de 1990, do IBELGA, com apoio da ONG DISOP, Serviço Internacional de Cooperação aos Projetos de Desenvolvimento, e do IDES, Instituto para o Desenvolvimento Econômico, Educacional, Social e Cultural de Nova Friburgo. A Prefeitura Municipal fez a doação do terreno. A Escola de Ensino Fundamental Fazenda Rei Alberto I foi inaugurada em 1º de março de 1994 na localidade de Salinas, iniciando as atividades dos Centros Familiares de Formação por Alternância.
Posteriormente, foi implantado o ensino médio profissionalizante, oferecendo cursos técnicos em agropecuária e administração. A pedagogia da alternância é um sistema educativo surgido em 1937 na França e adotado em 43 países. O método é a alternância entre o educandário e a produção agrícola familiar, passando o aluno um período na escola e outra na produção rural da família. Durante o período em que o aluno fica em casa, tem o acompanhamento dos professores. Nesta metodologia, existe a troca de conhecimento entre o meio acadêmico e a realidade do meio rural, a inserção da escola nas comunidades agrícolas, bem como maior interação entre professores, alunos e seus pais. Na pedagogia da alternância, o processo de ensino e aprendizagem desenvolve-se a partir da experiência e da realidade concreta dos educandos, onde o meio socioprofissional familiar representa o eixo principal da proposta pedagógica. Graças ao IBELGA, a evasão do campo tem sido quase inexistente, garantindo a sucessão do negócio de uma geração a outra dos produtores rurais do distrito de Campo do Coelho. Charles van Rombeck foi o representante do governo belga na implantação da escola Fazenda Rei Alberto I. Entrevistei Ricardo van Rombeck, filho do fundador, que vai falar sobre a instalação do educandário. Eu venho a Friburgo desde 2 anos de idade, então o papai comprou uma casa de veraneio. Uma casa de veraneio aqui, mas a cidade era muito pequena, o grupo era muito pequeno, então era uma cidade onde todos se conheciam, né? Então, rapidamente, meu pai foi muito bem-vindo pela sociedade friburguense, então era um grupo relativamente pequeno, era uma coisa muito agradável, né? Então, numa dessas indas e vindas, papai é belga, sempre foi muito próximo, nós somos sempre muito próximos à comunidade belga no Brasil, e um cônsul da Bélgica, cônsul embaixador, acho que o cônsul, veio com o papai simplesmente passar um final de semana, né? E nessas andanças eles vieram conhecer a região aqui, né? E em conhecendo a região, ficou uma questão patente, que era uma região que já tinha uma certa produção agropecuária, né? E não existia nenhuma escola técnica, né? Então a grande motivação foi essa: puxa, existe uma grande oportunidade para se criar uma escola técnica nessa região, né? E aí, com isso, o cônsul fez contato com a DISOP, que é uma ONG belga que faz trabalhos no Brasil em particular, né? E aí nasceu a oportunidade de se conseguir recursos para se construir uma escola técnica. A partir disso daí veio a oportunidade de se criar uma escola técnica com uma pedagogia diferenciada, uma pedagogia do campo que consolidasse a presença dos alunos no campo. Então se juntou essas duas coisas, a necessidade de uma escola técnica para um desenvolvimento técnico da região, e com uma pedagogia adequada ao campo. Então foi aí que nasceu. Não seria a primeira no Brasil, não. Não seria a primeira no Brasil. Né? O Brasil tem até agora, deve ter caiu um pouco, deve ter eu não saberia o número agora, mas entre 200 a 300 escolas agrícolas que adotam a pedagogia da alternância. Né? Exatamente. Certo. A nossa é uma escola diferenciada, porque a característica da pedagogia da alternância quando você tem uma escola muito pequenininha,
numa região muito remota do campo, onde o transporte é praticamente impossível. Essa é a característica vamos dizer assim, da pedagogia, da Escola de Pedagogia da Alternância, que vem lá da França, dos idos de 1930. Né? A nossa é uma escola diferenciada, porque a gente tem da ordem de 400 alunos, então, entre as duas escolas. Então, é uma situação diferenciada. A pedagogia da alternância, óbvio, ela teve esse piloto na França em 1930, então é óbvio que ela tem que se adaptar. Então esse é o grande desafio do IBELGA, é como você adequar essa pedagogia a uma região suburbana, porque hoje em dia nós não temos mais uma região rural, você tem em certos lugares do Brasil, mas nas nossas regiões são regiões suburbanas. Né? Você tem uma proximidade muito grande da cidade. Então isso requer que você faça adequações na pedagogia para ela continuar sendo eficiente, continuar tendo a eficiência que ela precisa para atingir os objetivos dela, que é manter o interesse dos alunos no campo. Foi uma situação em que você tinha uma escola que tinha uma pedagogia diferenciada, era uma escola que estava começando, então essas pessoas tiveram a coragem de colocar os seus filhos aqui para estudar. Então essa escola começou com 10 alunos, né? Como também em Flores a gente começou com 10 alunos. Então a coisa, no começo, sempre foi uma questão de coragem, de famílias da comunidade que apostaram numa nova forma de educar os seus filhos, né? E elas viram essa vantagem de ter uma pedagogia voltada para o campo, né? Isso é que é a grande característica, né? O aluno, hoje em dia, o que eu vejo é que existe na sociedade brasileira uma valorização muito grande da cidade, né? Quem não tem um celular e quem não olha isso aqui como uma tecnologia fantástica, né? Mas por que o agronegócio também não tem uma tecnologia fantástica? Eu, quando converso com o Gabriel, eu vejo o desenvolvimento tecnológico que aconteceu no agronegócio, que é uma coisa fantástica. E é isso que a gente quer passar para os alunos, para que eles se sintam também valorizados. Nós também somos importantes para o mundo, nós também temos a nossa parcela de importância, nós alimentamos o mundo. Então, essa necessidade, vamos dizer, conseguir fazer com que os alunos tenham esse orgulho da sua região, da sua atividade, da história familiar, disso tudo, é isso que a gente tenta fazer com a pedagogia da alternância.
A ex-diretora Regina De Luca e a ex-professora Rosemarie Kinzel, que trabalharam na fundação do IBELGA, falam sobre os primeiros anos da escola. Então essa escola, ela já vem com diferencial. Ela não é uma escola tradicional e nem é uma escola agrícola, como já existia no estado do Rio. Ela é uma escola família agrícola. A necessidade da participação dos jovens e da família. Regina, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas antes disso eu queria entender, Rose, você poderia explicar como é que foi a captação desse recurso entre a Bélgica e o Brasil? De onde veio esse fundo? Como é que foi esse recurso? A Bélgica já tinha destinado 1% do orçamento do Ministério do Desenvolvimento para ajuda a escolas família agrícola, que já existiam no mundo todo. E havia uma ONG chamada DISOP, que fazia, então, recebia essa verba e repassava para os lugares onde eles iam abrindo a escola. Então, uma das exigências para essa verba vir era que aqui houvesse uma ONG também, que o DISOP participaria como criador dessa ONG para poder o dinheiro chegar aqui. Então, por isso que no dia 17 de julho de 1990, foi oficializada a existência do Instituto Bélgica Nova Friburgo. A ata existe com a assinatura de muitas pessoas que participaram dessa organização para poder receber essa verba e efetivamente começar a construção da escola, a desapropriação de terreno e fazer a coisa começar a andar. E vendo a produção dessa região, do polo de Nova Friburgo, ele queria uma formação para os jovens, para que os jovens continuassem na comunidade e não retirar aqueles produtores rurais da comunidade para poder estudar aqui no centro da cidade e fazer com que todos abandonassem o campo. Então era necessário. Tinha esse espírito na época. Era necessário que tivesse na região uma escola que ajudasse a formação dos jovens a partir dali. E como já existia em vários outros países, inclusive na Bélgica e na França, já tinham mais de 500 escolas que se chamavam Casa Familiar Rural. Eles, depois que teve todo esse entrosamento e esse início dessa construção, eles sugeriram que viesse para Friburgo, então, uma casa familiar rural. Que aqui, não, como o nome seria de difícil compreensão, começou-se no início ver que aquele chamar de casa não foi bem aceito, então foi por isso que ficou Fazenda Escola. A localização começou a ser chamada de Fazenda Escola. Foi o nome inicial. E o nome Rei Alberto I foi uma homenagem à Bélgica, ao rei da Bélgica, por causa da doação de tudo que veio. E quando eles sugeriram que esse fosse uma casa familiar rural, se tratava da pedagogia da alternância. E nós não tínhamos aqui no estado do Rio. Nem no Brasil? No Brasil já tinha. Onde tinha? No MEPS, no Espírito Santo, já Bahia. tinha na Bahia. Tá, mas o início Paraná. mesmo foi no MEPS, no Espírito Santo. Eles tinham algumas escolas, mas as escolas formadas muito assim com leigos, tinham profissionais da educação, mas tinham muitos leigos também, dando aula nessas escolas. E quando eles sugeriram para a Prefeitura de Friburgo e para o IBELGA, aí que eu comecei a participar, que foi feito numa reunião uma sugestão de que eu fosse convidada para ser a diretora desse projeto. Então, no dia 1º de março, nós começamos a escola. De que ano? 1º de março de 94. 1994. Mas agora eu vou até passar para a Rose, que, por exemplo, quando eu comecei, nós tínhamos que ter profissionais, então era pedir que o Estado, foi a primeira parceria com a gente. E aí a coordenadora da região falou comigo, se você conseguir profissionais que saiam do centro para ir para o 3º distrito, e eu pedia muito que fossem profissionais com experiência, porque nós tínhamos que ainda ter um domínio grande do nosso trabalho para poder ainda implantar uma pedagogia da alternância. Aí entra a Rose, que na véspera, do dia que eu ia para lá para o IBELGA, me telefona e pergunta, o que você vai fazer? Vou amanhã conhecer uma escola.
e já para trabalhar. Aí a Rose se prontifica de imediato e aí nós começamos a pedir professores conhecidos nossos, com formação, com anos de experiência, que viessem fazer parte desse grupo. Aí conta um pouco, Rose. Porque eu era professora do Instituto de Educação, já faria 5 anos lá, e eu estava meio no momento de assim, incerteza do que eu queria fazer. Quando a Regina, no telefone, começou a falar o que era a pedagogia da alternância, que escola era aquela que ela estava criando no 3º distrito, eu me apaixonei por causa do desafio de começar uma coisa totalmente nova, né, numa localidade muito bonita, e com ela, que era minha amiga, minha colega, a gente já tinha trabalhado juntas. Então, quando eu fui conhecer a escola, tudo isso já me encantou. Antes de eu conhecer o espaço, antes de eu conhecer tudo que a gente ainda tem que fazer, eu já estava encantada com aquela escola, né? E o convênio feito com o Estado, ele deu a Regina, para abrir a escola, 9 professores e uma merendeira. Então, eu, Regina e a irmã dela, a Luísa, foram as 3 primeiras funcionárias do Estado desse grupo de 9. Né? E fomos pegando outras, chamando outras, como ela disse. Porque muitas chegaram aí, e quando vinham a distância, a estrada ainda de terra, né, lama, aí muitas desistiam. Queriam participar do projeto, mas quando vinham a distância, desistiam de trabalhar. Eram 11 quilômetros de terra, dali do Ceasa até dentro da Fazenda Escola. E era poeira, buraco ou lama. Né? Então, isso era um diferencial. E sem a Kombi, que o seu Charles conseguiu uma doação da Volkswagen através de um amigo dele, que era diretor, essa escola talvez não tivesse conseguido ter o êxito que teve por causa da deslocação dos professores. Aliás, a escola partiu justamente disso, para evitar esse êxodo, né, para o centro da cidade, porque é difícil você ir e voltar. Hoje em dia parece simples você ir no 3º distrito e voltar todo dia. Mas naquela ocasião, a família teria que se deslocar para o centro da cidade se quisesse dar um estudo a partir da quarta série, né? E foi uma coisa assim, que nós começamos a escola, essa Kombi foi essencial para que a gente pudesse, que os professores saíssem aqui do centro, eram professores todos com anos de experiência que estavam no centro da cidade. Então, nós passávamos o dia inteiro lá, e a comunidade começou, a própria FAO, naquela época, colocar ônibus que facilitasse a chegada dos alunos à escola antes das 8 horas da manhã e a saída às 4h30 da tarde. Então também foi criado horário para facilitar a chegada dos alunos e a saída deles. Agora eu queria que você explicasse para a gente o que é a pedagogia da alternância. Olha, a primeira coisa que assim, eu acho que é importante, aí a gente está falando de profissionais, da escola, das pessoas que ajudaram, é a participação da família. Ela sempre surge de uma associação, a primeira escola família agrícola que surgiu na França em 1937, foi criada pela associação de famílias da região, porque não tinha escola que atendesse os anseios deles, eles criaram uma escola que naquele momento, um padre que começou a dar aula, um jesuíta, mas ele vendo que o projeto estava dando certo e desenvolvendo, aí foram entrando outros profissionais, né? E a base era a associação de pais. Quando chegou aqui no Brasil também, as escolas que haviam começado, elas eram com a associação de pais. O que foi um pouco diferente na nossa escola, na Fazenda Escola Realberto I, porque nós fomos para lá, tínhamos o projeto, mas tínhamos que aí divulgar, fazer a comunidade entender qual era a proposta, para eles, se houvesse interesse, formar essa associação. As pessoas iam para lá, como eu fui, as igrejas, as comunidades, as reuniões de associação, explicar o que era uma pedagogia da alternância e por que o aluno ia ficar o dia inteiro na escola. Que ele ficaria uma semana na escola e na semana inversa ele ficaria na lavoura junto com os pais. Então, a comunidade não perderia a mão de obra do jovem, né, que não se tratava, a escola foi criada para jovens,
e não perderia o vínculo com a comunidade. Gabriel, você falou de flores, né? Quer dizer, vocês também estenderam depois o Ibelga para Vargem Alta, no caso para os filhos de produtores de flores de corte, né? Quando foi essa extensão do Ibelga? Foi 2000, não foi? É 2000 que começou, né? 2002. Início dos anos 2000 ali. Que, certo. na realidade, eu fui aluno aqui do Ibelga também. Né? Você foi aluno de cá. Eu moro naquela região de lá, mas eu vim para cá estudar aqui, né? Lá não existia na época, tinha aqui, era estrada de chão, difícil acesso. Você é filho de produtor de flores de corte? Não, na realidade meus pais trabalham com caprinocultura. Ah, tá. Mais da linha da caprinocultura, mas sempre fui nascido e criado no meio rural, vivi do meio rural, sustento do meio rural, né? E sou um defensor da permanência do homem no campo, porque senão não evade e não tem mais ninguém para produzir o nosso alimento, para tomar conta da nossa terra, da nossa área e preservar e cuidar da nossa natureza, realmente. Né? Quer dizer, o Gabriel é um bom exemplo da escola. Quer dizer, ele estudou aqui, hoje em dia ele é agrônomo de Viçosa, que é uma das melhores escolas do Brasil, né? E está trabalhando com a gente, né? E todo mundo que trabalha com a gente tem uma parcela muito grande de voluntariado. Né? Quer dizer, a gente consegue alguns recursos, mas a gente sente que as pessoas todas trabalham com um grande carinho pela causa. Agora, Ricardo, esse documentário fala muito sobre o passado, a história do Ibelga, a sua formação, mas não parou, não. Vocês são responsáveis pelos novos projetos do Ibelga. E o que vocês têm aí? E vocês já estão planejando algumas inovações, adaptações, essas novas mudanças aí? Esse que é o grande negócio. Quer dizer, o agronegócio, ele está tendo uma explosão. Como tudo. A gente está passando por uma época no mundo em que as coisas estão mudando radicalmente. E o agronegócio não é diferente. Né? As pessoas têm mania de achar que não, mas um pezinho de alface é aquele mesmo, não é verdade. Né? A tecnologia envolvida hoje em dia no agronegócio, ela é tão complexa quanto de fazer um telefone celular. Né? E, obviamente, para se atingir isso, você precisa desenvolver conhecimento. Né? O Brasil tem um grande problema no agronegócio, como tem em outros. Que o agronegócio a gente tem que dividir em dois grandes campos. Tem o grande agronegócio, que no Brasil está indo muito bem. Né? E os agricultores familiares, que é o nosso caso aqui. Né? E os agricultores familiares, que é uma outra realidade. Né? Então, a gente tem que desenvolver esse conhecimento, e tanto que hoje em dia a gente não fala mais no agricultor, a gente fala no produtor rural, a gente fala no técnico agrícola, então a gente mudou, é um empreendimento rural. Então hoje em dia a gente já olha o agronegócio como o nosso aluno ele não está se formando para ser agricultor, ele está se formando para ser um empreendedor rural. Né?
Então isso é uma coisa muito importante. Agora, para isso a gente precisa de conhecimento. Então, uma escola como as escolas que nós temos, que para dizer tudo dentro de um nome belga, né, a gente tenta desenvolver esse conhecimento, né? Então, a gente tem conseguido umas coisas, uns projetos muito importantes. Nós, há coisa de uns 3 anos atrás, nós começamos um projeto muito importante com a Embrapa, que é o Fertimóvel, né? O Fertimóvel é um laboratório de análise de solos. Isso aí é uma questão inicial de tudo. Você precisa ter conhecimento do solo. Só que quando você conhece o solo, é uma discussão de você ter conhecendo todo um processo de química. Então, para você conhecer toda a questão da química, o que uma planta precisa, o que não precisa, você precisa ter uma formação forte em química. Então, nós temos que ter isso, né? Mas voltando ao projeto Fertimóvel, é um piloto muito importante para a região. Ele vai nas propriedades, faz a coleta da terra, analisa e dá um resultado. Na realidade, ele tem esse nome de móvel, mas na realidade ele fica fixo aqui. Todo o laboratório fica dentro de uma van, mas por uma questão de preparação de amostra, isso tudo, a gente faz tudo aqui. Né? Então, então é feito aqui mesmo. Já é feito aqui. E a gente conseguiu uma parceria fantástica com a Embrapa, que é um órgão excepcional, né? O pessoal tem um carinho enorme pela gente. E eles montaram o laboratório. E hoje em dia nós temos 2 técnicas que são egressas da escola, que fazem toda a parte de ensaios. E a coisa mais importante, a gente está conseguindo montar um grupo com todo, vamos dizer assim, o conhecimento regional que nós temos de todos os órgãos públicos, universidades, né? Então, por exemplo, nós temos dentro do Fertimóvel, são parceiros do Fertimóvel, a Emater, a Pesagro, a Secretaria de Agricultura da Prefeitura de Nova Friburgo e o IBELGA. Então, nós estamos juntando, nós estamos tendo reuniões que são reuniões que a gente atirou para um lado, está acertando do outro lado também. Por quê? Porque todo o conhecimento agropecuário dessa região a gente está juntando no Fertimóvel. Então, antigamente você tinha um agricultor fazia uma análise de um solo, essa informação ia para um laboratório em Minas Gerais, ficava lá perdido. Hoje em dia, a gente está trazendo tudo para cá, está colocando isso num banco de dados, né? E todos esses órgãos estão compartilhando essas informações. Então a gente escuta nas reuniões discussões técnicas interessantíssimas. Mas a região está com um nível muito alto de potássio, então potássio, certo? Potássio, isso. Temos tido problema de contaminação com potássio, né? Então a gente consegue fazer um levantamento da região do que está acontecendo e trazer melhoras para a produção, né? Eu diria que está na moda é a sustentabilidade. E a gente tem que buscar essa sustentabilidade. E no caso, Gabriel, como agrônomo, vocês também têm essa questão dos recursos hídricos da região, né? Sim. Eu já entrevistei alguns produtores rurais aqui e a gente fala de um modo geral, planeta, falta de chuvas, né? Vocês também têm essa questão da educação com relação à melhor maneira de aproveitar os recursos hídricos? Essa parte a gente acaba trabalhando também realmente dentro de sala de aula, né? Essa conscientização de que as crianças aqui, principalmente no meio rural, elas são detentoras, elas são as protetoras, elas estão nas cabeceiras da nascente. Então, eles sabem os efeitos da causa que eles conseguem fazer no ambiente, né? Então, faz parte deles preservar. Muitas vezes eles não sabem, eles não se conscientizam disso, eles estão envolvidos aqui e não percebem, né? Como está dentro, eles não veem que eles realmente são os guardiões. A gente fala que a água aqui realmente em Friburgo chove muito, então tem muita nascente, tem muita disponibilidade, mas o consumo é muito grande. Então, se a gente não souber trabalhar com o vizinho, dividir, partilhar, a água já acabou. O recurso natural ele é limitante, né? Ele não é infinito.
apesar de estar caindo do céu, de ter sempre mais, mas a demanda cada vez maior não atende, a gente não consegue suprir, então tem que preservar, tem que conservar, tem que melhorar as condições para poder ter mais água lá em cima, né? Você tocou num ponto importante, quer dizer, é aí que é a vantagem de a gente trabalhar com os alunos, porque é assim que você consegue fazer uma mudança cultural. Quer dizer, você faz uma mudança cultural em muitos pontos, na utilização da água. O professor Dirceu começou um projeto fantástico há uns tempos atrás, que é Rio Limpo. Então, uma vez por ano, todos os alunos se juntam e vão limpar os rios. Então, é um trabalho de conscientização. A gente tem tantas áreas que a gente tem que mudar a cultura da região. A questão do uso de agrotóxico, né, de você procurar defensivos agrícolas que sejam menos agressivos. Isso é tudo uma questão de conhecimento. A escola está aí para isso. E a escola está aí para isso. Então, ou seja, a questão do uso de EPI, né, de equipamento de proteção individual, né, é uma cultura também. Até a questão da segurança em outras coisas, como, por exemplo, andar de moto. Então, são mudanças culturais que uma forma muito eficiente é você fazer através dos filhos. Porque se você quiser trabalhar com os pais já é mais difícil. Então, a escola é realmente uma ferramenta de transformação de uma região. Então, é isso que a gente quer fazer. Ô, Regina, você teve, assim, no caso, muita dificuldade com as famílias de agricultores por conta de eles imaginarem que vão deixar o dia inteiro numa escola que eles não estão habituados. Exato. Né? Isso daí para eles, o que causou mais impacto, estranhamento dessas famílias com relação a essa pedagogia? Por exemplo, a questão de ficar um dia inteiro na escola, para eles isso era muita novidade. E além de novidade, uma preocupação. Assim? Uma preocupação, que eles deixavam o filho o dia inteiro na escola. A preocupação também de estudar o dia inteiro, se isso não causaria problema, sabe? E até assim, algumas reuniões que já ocorriam na própria escola para divulgar, com os primeiros alunos que já tinham se demonstravam um grande interesse em participar da escola, a gente tinha que explicar, e foi esses alunos também que ajudaram a ir convencendo os pais. Uhum. E não foram só assim, os pais de alunos, a associação lá dos agricultores, lideranças da comunidade, sabe, das mais diversas, começaram a se unir para, quando a gente falava, vai ter uma reunião para conversar sobre as fazendas Escola Realberto I, tinha participação de tudo. Uhum. Produtores, lideranças da comunidade, representantes da Igreja Batista, Católica, Centro Espírita, todo mundo ia para lá. E eles mesmos propunham alguma coisa. E muitas das vezes eles falavam assim, não dá um jeitinho da senhora começar fazendo só meio horário, não? Aí, quer dizer, foi uma coisa interessante até eles entenderem que os filhos ficariam o dia inteiro. E na semana inversa, ficariam nas suas famílias. Uhum, né? Fazendo suas atividades. Suas atividades, que essas atividades não eram atividades que eles faziam como só aquele dever de casa básico de fazer dever de português, de matemática, não era isso. Eles faziam deveres ligados à produção da comunidade. Os temas eram voltados todo para a comunidade. Então, eles tinham que trazer a experiência da família. A resposta do dever era feita pela família, não só pelo aluno. Aí, se ele vai se plantar uma cenoura, como é que ela é plantada, o que precisa para preparar esse terreno, quando que colhe. Eles traziam as informações, né, de toda aquela região ali, Santa Cruz, Salina, São Lourenço, Conquista, vinham as informações e depois daquela informação ali, aquilo era feito um momento de apresentação. Todos os alunos apresentavam o conteúdo que eles haviam trazido e aí sim, os professores de português, matemática, história, ciências, e aí os zootecnistas, agrônomos, pegavam esse documento e começava dali o desenvolvimento das outras matérias todas.
Tá, então vocês além comparando com um aluno do ensino normal, vamos dizer assim, ele tem todos os conteúdos que esse aluno tem, mas ele tem uma parte específica, como você citou, né? Tem, ele tinha uma parte que era, mas que não era tido assim como uma escola agrícola, que vai lá para aprender, para ser técnico em agropecuária, para ser zootecnista. Lá não, ele poderia fazer, se ele quisesse ser futuramente um técnico, como poderia também fazer um curso superior, ele teria bagagem para isso, para poder optar, mas ele naquele momento, o importante era o desenvolvimento da região dele. Então não era importante você chegar lá e dizer se planta, se faz assim. Tinha que saber o que eles faziam para poder puxar dali, para que toda a comunidade crescesse. Não era um crescimento para o aluno, era o crescimento da comunidade. Ela visa, então, desenvolvimento econômico, social, educacional, comunitário da localidade. Entrevistei os pais de um dos primeiros alunos da Escola Fazenda Rei Alberto I, Dirceu Tardan, para entender o impacto que o Ibelga teve nesta região agrícola. Bom, dona Arlete, como é que foi na época que o Ibelga se estabeleceu aqui nessa região, no 3º distrito? Essa coisa da pedagogia da alternância, do aluno estudar uma semana e ficar outra em casa, a senhora achou isso estranho? Bem, a princípio sim, mas depois achei que fosse muito bom, porque estudava lá, na outra semana também tinha as tarefas para fazer em casa, né? Me parece que na época os pais aqui dessa região ficaram um pouco desconfiados com essa coisa de ficar uma parte em casa. Isso aconteceu mesmo? Bem, aconteceu porque eu gostaria que ficasse na escola, mas hoje eles já entendem que as crianças têm que fazer isso. E o que você achou, seu Tadeu? Olha, quando esse foi para começar essa escola aqui, a gente já estava mais ou menos informado, porque a gente era muito amigo do Dr. Heródoto, e ele foi quem conversava, meu pai era muito amigo dele. Então ele conversava muito, isso vai ser uma grande coisa que vai vir para o nosso lugar, vamos pedir que isso continue, porque aí começou um ano, o Dirceu foi o primeiro, da matrícula, e aí teve mais os outros meninos aqui, o Rodrigo, o Léo, o Zaira, o Shirley, e umas meninas que eram daqui, e nós também aconselhamos que fossem para... E aí começou, vem um de um lugar, vem outro de outro, vem de Campo do Coelho, vem de Conquista, veio do Rio Grande, veio de Vieira em seguida, de Sumidouro, aí começou. Onde com pouco tempo a escola já estava com um número de alunos muito bom, que já dava para tocar as coisas para frente, né? E cada vez... Hoje não tem mais condição, até quando vai chegando lá pelo meio do ano, já o pessoal está querendo fazer matrícula, que não tem como, tem que esperar, né? Tá certo. Aí... O senhor acha que o fato do Dirceu estudar na escola
Porque geralmente vocês têm a preocupação do filho não dar continuidade ao negócio. Ah. Né? Então, você acha que a escola deu motivação para o Dirceu continuar se dedicando à atividade agrícola e seu outro filho também? Eu acho que sim, porque Dirceu, ele sempre foi muito, assim, pegado a estudo, a tudo que aparecia de novo, ele estava ali sempre na frente, querendo saber e se informando. Dirceu, um dos primeiros alunos, foi selecionado para visitar a Bélgica, França, Espanha e Portugal e conhecer as escolas que adotam a pedagogia da alternância. Dirceu, você foi aluno da primeira turma do IBELGA. Na época, como é que foi assim o impacto dessa escola aqui nessa região? Na época, as pessoas assim olhavam para o IBELGA com um pouco de desconfiança, porque ter uma escola, né, em que os alunos estudavam durante uma semana e a outra semana ficariam em casa, era uma coisa assim meio louca. Então as pessoas desconfiavam, né? Mas aí aos poucos a gente foi entendendo a metodologia da escola, né, o objetivo dessa semana de estar em casa, e aí a gente foi se inserindo, né, aos poucos aí na escola. A sua mãe, então, teve receio em te matricular nessa escola por conta dessa coisa da alternância, né? Uma semana em casa, uma semana na escola. Bom, receio eu nem sei se tiveram, né? Mas com certeza dúvida se ia dar certo, isso aí com certeza eles tinham, né? Mas assim, outras famílias da região tiveram realmente um pouco de, como que eu vou dizer, ficaram um pouco surpresos e no primeiro momento não queriam matricular os filhos não. E aí, de qualquer forma, você se matriculou, na ocasião você estava com 17 anos de idade, né? Como é que foram os primeiros anos assim da escola? O que você já tinha feito uma formação em outra escola? O que você sentiu de diferencial no IBELGA? Bom, a diferença maior que a gente observa, né, no IBELGA, na escola, é a questão da família, onde a família é a base de todo o processo educacional, né? Ou a família que dá a sustentação para que o aluno faça as atividades, né, realize as pesquisas, e a questão também da formação integral, né, que é essa questão mais da valorização humana que existe no processo de ensino-aprendizagem. Isso aí eu acho que é o diferencial que a gente observa do IBELGA em relação às demais escolas aí do município. E, Dirceu, eu entrevistei as professoras e elas falam nessa questão da troca, né? Porque elas são professoras de formação, mas vêm para cá, pega alunos que têm uma experiência já, né? Uma expertise dentro do mundo rural. E aí vocês também ensinavam as professoras. Você sentia isso? Que as professoras também tiravam proveito da informação de vocês e aí fazia-se uma certa circularidade dessa informação? Com certeza, né? Porque as atividades realizadas na escola, elas são oriundas, né, das informações que são levadas das famílias. Por exemplo, cada bimestre, né, as turmas estudam sobre um determinado tema. Então, um bimestre a gente está falando aí de plantação de salsa, né, tem alguma atividade em relação à salsa. Então, as professoras também que não têm esse conhecimento passam a ter esse aprendizado, enquanto a partir dos alunos, né, também absorvem o conhecimento que elas trazem. Agora, Dirceu, na época, né, você foi convidado, junto com um grupo de outros alunos, a ir para a Europa para conhecer essa experiência da pedagogia da alternância. Você viajou por 4 países, França, Bélgica, Espanha e Portugal, foi isso? Foi exatamente isso. Como é que foi essa sua experiência visitando outras propriedades agrícolas, na França, que é o berço da pedagogia da alternância? Me conta sobre essa sua passagem. Bom, para nós, né, que foi eu e mais 4 alunos da escola, foi uma experiência assim muito boa, porque grande parte não tinha nunca saído do estado do Rio, né? Então assim, a gente ter a oportunidade de viajar para a Europa, conhecer outras realidades, conhecer a questão, né, da produção,
das escolas que lá existem, eu acho que trouxe um crescimento muito grande, né, para nós. E a importância dessa viagem foi que nós tivemos também a oportunidade de estagiar muito na questão da produção, né? Então nós conhecemos outras formas, outras tecnologias que na época aqui ainda não existia, né? E aí a gente já pôde também falar um pouquinho disso aqui. Então foi assim muito importante, foi como se fosse uma faculdade essa viagem para mim, né? Porque e aí é como se fosse uma tomada de distância, né? Fazendo com que a gente pudesse sonhar um pouquinho mais, porque o homem do campo da minha época aqui, a gente não tinha muita perspectiva de estudo, né? Porque você terminava, né, a 4ª série primária, ou você se mudava para a cidade ou você parava de estudar. Então a grande parte das pessoas paravam de estudar. Então a gente ficava um pouco perdido aí nesse avanço da modernidade da escola, né? E aí isso oportunizou a área rural a ter uma escola, e uma escola que era adaptada, vamos dizer assim, para a área rural, né? Uma escola que valorizava a área rural, valorizava os moradores da área rural, os professores moradores, os alunos. E aí, hoje, né, a gente avalia que o 3º distrito, eu acho que Friburgo, de uma forma geral, tem 2 momentos. Um momento antes do IBELGA e depois do IBELGA, porque muita coisa se formou, muita tecnologia chegou, né, após a implantação da escola, porque a escola ela funcionou como uma incubadora de outros projetos, né, que vieram a se desenvolver na região. Agora, Dirceu, na França, por exemplo, o que você viu nas propriedades agrícolas da França que te chamou a atenção, que você trouxe para o Brasil? Bom, o que a gente observou lá que mais chamou a atenção foi a questão de produzir num espaço menor, né? Porque lá as propriedades são bastante pequenas em relação aqui, né? E aí as pessoas têm que ter, né, ginga para conseguir produzir muito naquele espaço pequeno. Então a questão da tecnologia, a questão da prasticultura, né, da produção da hidroponia, enfim, essas tecnologias que acabaram vindo depois, um pouquinho depois, que na época a gente ainda não tinha aqui. Você viu isso lá. No caso aqui no 3º distrito, em média, uma propriedade agrícola de um produtor rural, ela tem quantos alqueires? Mais ou menos uns 5 hectares. 5 hectares. 5 hectares. Algumas um pouquinho maior, certo. Algumas um pouquinho menor, né? Menores, mas mais ou menos nessa faixa aí, né? E as pessoas têm conseguem fazer esse planejamento de ter uma lavoura que renda um pouco mais na época do inverno e uma lavoura que renda um pouco mais na época do verão. Algumas coisas se cultivam o ano todo, né? Por exemplo, hoje a gente já tem a couve-flor, né? Que a gente tem a espécie que é da época de inverno, tem algumas espécies que são do verão, né? E a gente consegue estar produzindo aí o ano todo. Agora, no caso de Portugal, você viu alguma diferença? Alguma coisa te chamou a atenção? Bom, Portugal, eu acho que foi o local que a gente tirou o maior proveito, por causa da questão cultural, né? A língua, a facilidade da língua, mas assim, é muito parecido, né? Muito parecido aqui, mas o que mais me chamou a atenção assim, é a questão do turismo. Lá eles aproveitam muita coisa que a gente aqui com certeza teria oportunidade de aproveitar para o turismo e a gente não faz, né? Então eu acho que é isso. Porque a gente vê que a paisagem rural realmente ela é lindíssima, né? E aqui no 3º distrito, qualquer ponto aqui é um cartão postal, né? Exatamente. Eu acho que o nosso gargalo aí é mostrar, né, as belezas naturais que o 3º distrito tem aí para o Rio de Janeiro, para os outros estados, e também se preparar para receber, né, essas pessoas que estão vindo, porque realmente a gente não perde, né, para eles, a gente não perde para o Espírito Santo, que é um local que recebe também
grande parte de turismo rural aí no Brasil. Então eu acho que a gente ainda tem essa questão aí de se capacitar mais para receber essas pessoas. Eu acho que um pouco do trabalho a gente vem fazendo, a escola vem fazendo, que é diminuir essa questão da evasão escolar. Hoje, praticamente todo mundo que a gente tem aqui, todos os jovens e adolescentes, né, passam pela escolarização, inclusive, né, indo para a universidade. Hoje nós temos ex-alunos da nossa escola que fizeram faculdade e estão aí espalhados aí no Brasil e no mundo, né? Nós temos uma aluna que trabalha na Eletrosul, em Santa Catarina. Nós temos outra que fez doutorado e está na Universidade da França, né, daqui da região. Então eu acho que é um orgulho muito grande a escola capacitar as pessoas para que elas sejam livres. Livres no sentido de ir ou livre no sentido de ficar. Agora, ficar com qualidade de vida, ficar, né, com conhecimento, né, e podendo falar de cara e de igual a igual com qualquer pessoa do centro urbano. No caso da Bélgica, faltou Bélgica e Espanha. O que você destacaria nesses dois países? Bom, olha só, a viagem, nós fomos a Portugal primeiro, passamos um período lá, né? Então tivemos a oportunidade de conhecer essa questão da produção, de criação de animais, né? Na Espanha também, França. A Bélgica já foi a participação num congresso, né, internacional que nós tivemos lá de juventude rural. Então, assim, a gente teve mais na parte urbana da Bélgica, né, e não teve tanto envolvimento com essa parte aí rural. Então, mas teve intercâmbio teve com intercâmbio, outros tivemos alunos, oportunidade de conviver com outras pessoas, né, e de conhecer, né, a Bélgica pelo menos um pouquinho. A pedagogia da alternância, ela tem como falo, tem muitas escolas no Brasil, e existe um grupo nacional que promove encontros anuais, e a gente participa disso. Então é sempre interessante que a gente começa, a gente troca ideias, o que funciona, o que não funciona. Veja bem, a pedagogia da alternância é uma coisa difícil. A pedagogia é uma pedagogia mais difícil do que a pedagogia convencional, né? Por quê? Porque o objetivo dela é ter uma formação global do aluno, que é diferente de uma formação da escola convencional, em que você foca no conhecimento técnico, né? E isso, para se atingir isso, é mais difícil, né? Você imagina que o Estado e o município tem uma secretaria de educação toda organizada para dar apoio à pedagogia convencional, né? Na pedagogia da alternância, você tem o IBELGA, que é pequenininho, e você tem outras escolas no Brasil que a gente se conversa e tenta pegar informações. Então, não é um trabalho fácil, é um trabalho muito difícil. Pelas entrevistas que eu fiz, vocês têm alunos de Sumidouro e Teresópolis. Eu soube que Sumidouro lutou para que o IBELGA fosse para lá também, né? A gente nunca conseguiu. A gente nunca conseguiu. Sempre teve problemas. A política, ela tem uma influência muito grande. E às vezes, infelizmente, é uma influência negativa, né? Então, Sumidouro, a gente nunca conseguiu implementar. A gente chegou muito próximo. Pra você ter ideia, a Escola de Flores nasceu porque a gente estava prestes a gente tinha um recurso para construir a escola do governo da Bélgica, né? E nós não conseguimos implementar em Sumidouro. Então, para a gente não perder os recursos, a gente foi para o segundo da linha, que foi, e foi ótimo a gente ter ido para lá.
Foi muito bacana, porque foi uma região que precisa ali muito a gente de tem uma o Hotel de Bom pedagogia. Jardim em Flores, né? Que ali está quase na divisa, né? Então a gente também consegue englobar gente de... Mas a gente tem uns planos de expandir, de expansão da pedagogia da alternância. E Sumidouro é um ponto que nós estamos fazendo um esforço para conseguir implementar uma escola lá. Vargem Alta, localizada no distrito de São Pedro da Serra, possuindo inúmeros agricultores dedicados ao cultivo de flores de corte, foi beneficiada em 2002 com a Escola Municipal Cefa das Flores. O problema da gente é o seguinte, é que uma escola, a gente não, com os recursos que nós temos, os recursos do IBELGA são muito limitados, né? Então, essa foi a razão da gente ter feito essa parceria com o Estado e com o município, né? Hoje em dia, praticamente, o município banca as, vamos dizer assim, despesas operacionais da escola, O corpo docente. Corpo docente, até uma parte da manutenção, Da alimentação, isso tanto do município quanto do Estado. Uhum. O Estado, o ensino médio e o município, o fundamental. A gente conheceu um Gabriel, a gente, outro dia, a gente na reunião do Fertimóvel, junto com a Emater, veio um garoto novo da Emater, e agrônomo também, e na conversa assim, não, mas eu estudei aí. Então você começa a ver o último secretário de agricultura, também foi ex-aluno nosso. O secretário atual, a filha dele, a Vitória, uma pessoa fantástica, estudou com a gente. Então aí você começa a ver que as lideranças começa a ter uma predominância de egressos da escola, né? Isso é muito bacana. Né? Já estão com esse tempo já vai começando... Até políticos, administrativos. Eu diria assim, a sensação que eu tenho é assim, nem todos estão na própria terra, mas estão trabalhando no meio rural, né? Foram preparados e estão preparados para atuar nessa área. Alguns estão em revenda, comercial. Nós fizemos, alguns professores aqui do colégio, nós fizemos um curso sobre segurança alimentar, e aí a gente está desenvolvendo um projeto relacionado a esse curso, que é sobre receitas tradicionais de família. Então a gente fez uma pesquisa com os alunos e selecionamos receitas familiares, e a partir dessas receitas
que eles vão trazer também anotadas, que a gente pretende fazer um livro. Hoje nós combinamos um café da manhã com as receitas que eles trouxeram de casa, os pratos, né, que eles fizeram com a família em casa. Então, segurança alimentar seria eles terem acesso a produtos mais naturais, né, saberem a procedência dos alimentos, saberem, né, conseguirem se alimentar de uma forma mais natural, com menos produtos industrializados. Então, isso daí, saber a procedência, tudo isso entraria na questão da segurança alimentar. Clarissa, qual é a receita que é feita na sua casa? A minha avó faz um bolinho de chuva com banana e molhado na açúcar e canela. Felipe, você aqui foi uma exceção. Você trouxe o que as professoras chamaram de panqueca. Você é de que região do Nordeste? Eu sou aqui de Nova Friburgo mesmo. Minha mãe que é do Nordeste, meu pai é do Rio de Janeiro. Aí minha mãe, como ela é do Nordeste, minha mãe é cearense. Aí lá eles comem bruaca. Então, o que as professoras chamam de panqueca é bruaca. E como é que é essa receita de bruaca? É uma comida que é tipo uma panqueca, só que não chega a ser panqueca. Aí ela leva um ovo, rende muito. Aí leva um ovo, farinha de trigo, leite, óleo e açúcar, e uma pitadinha de sal. E bota açúcar ou canela por preferência. A gente não tem mais para mostrar, porque todo mundo aqui caiu de boca na bruaca, né? Uhum. Essas receitas são importantes porque vai passando de geração em geração, né? Igual minha avó, a bisavó dela, a tataravó, faz uma bolachinha e foi passando de geração em geração. E ela foi fazendo e todo mundo vai gostando e é isso. E qual foi a receita? A receita é uma bolachinha que ela pode colocar doce como salgado. E aí várias pessoas gostam, várias pessoas pedem para ela fazer. E essa bolacha, você chama na sua casa de bolachinha? Isso. E você já viu sua mãe fazendo? Não, minha mãe não, mas minha avó já e ela me ensinou. E quais são os ingredientes da bolachinha? É trigo, açúcar, ovo. É umas bolachinhas simples, mas que tem várias histórias. Quer dizer, com essa bolachinha, você pode colocar uma geleia, seria isso? Sim. Sempre leva alguma coisa na bolachinha? Isso. Pode ser doce ou salgada? Sim. E pode até comer ela pura, que é muito bom. E essa bolachinha foi passando de geração em geração e ela me ensinou e daqui uns dias eu vou começar a fazer. Qual é a receita que é feita na sua casa? Doce de abóbora gila. Abóbora o quê? Gila. Gila. Como é que essa abóbora é produzida, plantada pela sua família? Sim, pela minha avó. E como é que é assim a receita, mais ou menos? É botar abóbora para cozinhar. Acho que é isso que eu não sei bem. Depois misturar calda de açúcar e é um processo lá assim. Que eu não sei bem. E vocês sempre fazem tem sempre esse doce na sua casa? Sim, sempre tem. Agora, como é que é essa história da abóbora gila que o Marcos falou ali? Então, a abóbora gila é uma abóbora que parece uma melancia. Aqui na região, muita gente chama de melancia de porco, porque ela é dada aos porcos para eles comerem. Mas ela tem uma origem portuguesa, é um alimento que é produzido nos próprios quintais e que está se perdendo nessa variedade genética. Então, quando o Marcos diz que a avó dele produz e faz o doce, a gente também pode estar falando de segurança alimentar e nutricional e também está dentro desse contexto do projeto de valorizar e fazer esses resgates, né, das receitas tradicionais. Por que uma abóbora como essa não é comercializada aqui no 3º distrito, que é o nosso distrito agrícola? Você sabe dizer?
Olha, muitos alimentos, né, que antigamente eram comercializados, hoje não são mais. Acredito que por um padrão mesmo imposto pelo mercado, né? A gente tem aqui uma região grande produtora de hortaliças, então essa padronização, né, dos alimentos fazem com que esses alimentos que eram produzidos antigamente vão perdendo, né, a sua genética, as suas sementes. Então isso também é uma questão importante de trabalhar. Falo muito na minha disciplina também de conservar as sementes, né, das famílias, porque essas sementes elas contam uma história, né? São sementes, as sementes crioulas ou as sementes da paixão. Então acredito que seja mesmo pela padronização do mercado que vai perdendo essa variabilidade genética. Você teria outro exemplo de um legume, de uma verdura que as pessoas têm nos seus quintais, nas suas hortas aqui dos alunos e que não são comercializados? Você saberia citar outro exemplo? Olha, um exemplo que eu sei que tem aqui bastante também na região, que é produzida, é a batata yacon. É uma batata de origem andina também, ela é muito utilizada para quem tem diabetes, porque ela tem um índice glicêmico mais baixo. E outras são chamadas de plantas alimentícias não convencionais, ou matos de comer, porque em alguns lugares elas podem ser convencionais, né, fazer parte da realidade, e outros não. Então aqui a gente tem ora pronobis, peixinho da horta, e outras espécies que tem nos quintais e que não são comercializadas, ainda não tem esse valor, né, agregado. São as punks, né? São as punks, isso aí. A pedagogia da alternância, no meu ponto de vista, é apaixonante, porque ela visa trabalhar com a realidade no qual o colégio está inserido. E nesse caso, nós temos várias pessoas envolvidas, porque nós não fazemos um trabalho sozinho, né? A gente precisa desenvolver um meio, trazer a formação integral de todos os que estão aqui, estudantes, professores, enfim, todos os profissionais. Como é que a gente faz? Através das ferramentas, da metodologia da pedagogia da alternância e da associação de pais e o conselho escolar. Então, sempre é algo que acontece entre as famílias, né, com saber empírico, e os professores, a gestão com esse saber mais científico. Há uma troca entre um grupo e outro. As coisas vão acontecendo através de pesquisas, através de esclarecimentos, de informações. Então, nós aprendemos muito com as famílias e as famílias também aprendem com os professores, né, com a nossa equipe. E o que eu acho assim, muito bom dessa pedagogia, porque nós temos tudo em que outra escola tem. Português, matemática, né, as matérias do núcleo comum. Além dessas matérias, nós temos um plus, né, algo importante, que é exatamente a educação familiar, a formação humana, práticas agrícolas, práticas também da produção animal. É assim, o contexto em que nós vivemos, né, da educação do campo, que se trabalha exatamente com animais, produções, né, de verduras, legumes. Então, isso o tempo todo a escola visa essa aprendizagem, além de um leque que a gente abre, porque a gente sabe que nem todos, às vezes, querem trabalhar na agricultura ou com a produção animal, mas querem continuar no nosso campo. Então, a gente dá uma abordagem, dá uma abertura, apresenta um leque para que eles possam buscar conhecimentos e retornar para trabalharem aqui, seja no posto de saúde, seja numa prestação de serviços, né? Isso é muito importante, porque eles estão tendo a oportunidade de conhecer tudo que existe e fazer uma escolha. E a formação aqui é da 6ª série até a última série do 2º grau, né? Isso. Vocês só não oferecem educação infantil, né? Isso. As séries iniciais, educação infantil, não. A pedagogia ela tem realmente esse lado para nós trabalharmos de 6º ao 9º. E aqui, em especial, a gente tem o curso de técnicas agropecuárias, né, e administração. Isso já no 2º grau? No 2º grau, ensino médio.
que eles estão fazendo nesse momento? O que você orientou as crianças a fazerem? Então, nossa escola é uma escola, né, de pedagogia da alternância, é uma pedagogia diferenciada, que é voltada para os estudantes que são filhos de produtores rurais. Então, essa pedagogia, né, que surgiu lá na França, ela trouxe essa possibilidade dos alunos alternarem. Então, eles ficarem uma semana em casa trabalhando com os pais, com a família, na comunidade, e uma semana aqui também na escola. Então, a gente faz esse intercâmbio de saberes, né? Não tem saber maior ou saber menor. A gente faz essa troca, então eles trazem os conhecimentos que eles têm, né, das famílias deles, e os professores entram com um conhecimento mais técnico. Então, a gente tem aqui o nosso complexo agroecológico, que é nomeado, então são alguns setores que a gente trabalha, tem a compostagem, a vermicompostagem com minhocas, as estufas, lá atrás a mandala, que é um projeto do ensino médio, e aqui é um projeto que é chamado Labirinto Agroecológico, que é do ensino fundamental, do 7º ano. Aqui a gente está com uma turma de 7º ano, e a gente passa as orientações, né? Eles já estão trabalhando aqui desde o início do ano, a gente já teve alguns outros ciclos de plantios e agora a gente está num momento de finalização de ciclos de hortaliças, né? Porque agora é um momento que vai chegando mais o final do ano, as férias, e aí fica um tempo muito corrido, então a gente está terminando esse plantio e essa colheita. Então aqui a gente tem beterraba, alho poró, salsinha, alface crespa, alface roxa, rúcula, e a gente está finalizando esses plantios, colhendo já algumas coisas, para a gente começar com o plantio das espécies que demandam mais tempo, né? Então a gente já começou a fazer o plantio de milho, de abóbora, e agora eles estão fazendo uma limpeza desses canteiros, porque agora a primavera chove muito, então, né, a gente tem que fazer esse controle aí das ervas espontâneas que crescem, então eles estão fazendo essa limpeza dos canteiros, depois eles vão dar mais uma adubada com o humus que vem do nosso capril, né, e passa pelo minhocário. Em algumas outras espécies a gente tem o repolho aqui também, que a gente está sempre adubando, e tem uma turma que está ali, né, peneirando o humus, esse composto que a gente vai adubar. Agora, deve acontecer muito, porque são filhos de agricultores, de você ensinar de uma maneira e ele falar assim: tia, a minha mãe e meu pai não faz dessa forma. E aí, o que acontece? Então, na verdade, eu trago, né, as possibilidades e deixo sempre eles escolherem. Então, por exemplo, se a gente tem alho poró para plantar, eu sempre pergunto: como que vocês fazem o plantio de alho poró em casa? Ah, professora, a gente planta dessa forma. Ah, então vamos fazer desse jeito? Mas num outro canteiro, vamos tentar experimentar o alho poró consorciado com uma outra espécie? Porque aqui o nosso plantio ele é agroecológico, ele não é 100% orgânico, mas a gente não usa nenhum fertilizante químico sintético e a gente também não faz o uso de agrotóxicos. Então a gente vai fazendo esse intercâmbio, eles plantam do jeito que eles conhecem, a gente vai trazendo outras possibilidades e aí a gente vai fazendo comparações nos canteiros com tipos de adubações diferentes e formas diferentes de plantar. Eu sou o Pedro Felipe de Andrade Tardim, estou no 7º ano, turma 172, e aqui agora a gente está peneirando humus no minhocário, para a gente poder adubar as coisas que a gente plantou. Como é que é o processo todo? A gente, assim, primeiro traz lá do capril, onde ficam as cabras, as fezes das cabras e coloca no minhocário. Aqui a minhoca faz assim, onde ela transforma as fezes no adubo, que é o humus, né, que a gente usa aqui para tudo, né? A gente só usa praticamente o humus, é o nosso adubo principal aqui. E aí o pessoal que está ali está tirando. Quanto tempo ficou ali essas fezes da cabra? Tá por volta de 3 meses. E bastante tempo. É bastante tempo, porque ali a minhoca faz todo o procedimento, né? Ela transforma o cocô no adubo, que é tão rico assim em nutrientes. Tá, então essas 3 caixas ali ficaram 3 meses. 3 meses. Com as fezes. Aí vocês agora estão peneirando. Isso, a gente peneira para não ficar assim nenhuma coisa junta. Aí a gente leva o humus puro e coloca nos canteiros. Meu nome é Helena Aparecida Pereira Tardim, eu sou da turma 172, 7º ano. Aqui a gente faz os canteiros para poder plantar e colher lá para o almoço. Nesse canteiro aqui a gente plantamos diversidades, assim, como salsinha, alface,
beterraba, alho poró, um monte de coisa e cobrimos com cobertura seca para poder não crescer muito mato, fazer com que não cresça muito e a planta consiga se desenvolver. Usamos o humus que peneiramos aqui na escola mesmo, utilizamos o bocashi e é isso. E aí a gente, todo dia que viemos para cá, fizemos capina manual, limpamos as ruas, isso. As ruas são esses corredores aí, né? Sim. Aí aqui é os canteiros, as ruas, e aí a gente está limpando. E você é filha de agricultor? Então, meu avô e minha avó que plantaram. Eles até tinham roça aqui no Ibelga. Mas agora eles estão mais velhos e não estão trabalhando mais, mas tem meios para trabalhar para eles. E aí meu pai trabalha com produtos agrícolas, ele trabalha no Ceasa, lá na Resende. Que aí ele vende um monte de coisa, né? Adubo, tudo isso para ajudar. Agora, você já aprendeu alguma coisa aqui no Ibelga que você tenha chegado para o seu avô ou até para os meeiros que trabalham para ele e dito assim, olha gente, está fazendo errado, eu aprendi dessa forma na escola. Já aconteceu essa situação? Então, eu acho que um dia eu cheguei pro meu avô e disse que o legal era cobrir o solo, né? Ou com essa matéria orgânica para não crescer tanto mato, porque querendo ou não ela ajuda a não deixar crescer. E foi só isso. Você ensinou o seu avô. Você aprendeu aqui no Ibelga e ensinou ele, né? Sim. E ele achou que estava certo? Ele achou legal, só que como lá a gente tem muita roça, ele tentou fazer só em alguns canteiros. E ele gostou também, não achou muito ruim não. Oi, meu nome é Isabela Correia Freitas, sou da turma 172 e hoje estou aqui para explicar como é que a gente divide os grupos da nossa sala. Na nossa sala a gente separa em 3 grupos, que a gente bota grupo de 5, 4, 3 pessoas para poder fazer a capina manual, né? Para peneirar o humus e para poder plantar, colher as matérias orgânicas. E aqui todo mundo se ajuda, aqui todo mundo faz um pouquinho de tudo e sempre dá certo. Todo mundo aqui faz a capina manual, se está precisando de ajuda a pessoa vai lá e consegue ajudar. E aqui todo mundo trabalha em grupo. Caio Martins Duarte, 7º ano, turma 172. A gente separou um grupo aqui para a gente poder colher as rúculas, as alfaces crespas e tantas alface roxa. Aí o Samuel ele tá colhendo e o Carlos tá coletando ali. Aí aqui depois da gente fazer a capina manual, a gente tá colhendo porque depois disso vai tudo pra cozinha para ir para a sala do nosso almoço. O que foi colhido pelos alunos vai para a cozinha e é bem recebido pelas merendeiras.
nojenta.